Hoje temos mais uma conversa que envolve dois autores do MIPOF, o José Farinha e a Teresa Lamasserre. Como é que nós juntamos as pessoas, os pares? Muitas vezes é porque os projetos têm alguma coisa em comum, outras vezes é porque são muito diferentes. Neste caso, por exemplo, a Teresa e o José Farinha não eram propriamente próximos ou se conheciam bem ou razoavelmente bem, mas nós achamos que os dois projetos tinham dissemelhanças que justificavam conviver durante cerca de uma hora e pouco. Portanto, eu iria dar, seguindo a ordem alfabética, que nem sempre é esta ordem, mas hoje, sim, a palavra ao José Farinha, que vai apresentar o seu projeto, que teve uma apresentação peculiar que ele vai explicar. Aliás, uma das coisas boas do MIPOF foi o ensaio em tantas formas expositivas, quer a forma, quer o lugar. E acho que isto foi uma grande riqueza desta iniciativa. E, portanto, eu passo a palavra ao José Farinha e a seguir à Teresa. Como do costume, podem fazer os comentários no bate-papo, comentários ou perguntas, e depois das apresentações e da leitura desses comentários, passaríamos à conversa mais direta com todos vós. Portanto, José, se quiseres, apresenta, tens de dizer quem és, ao que vens e o que é que fizeste, está bem? Obrigada. Ok. Antes de mais, boa noite a todos e a todas. Obrigado por estarem presentes. Agradeço também mais uma vez à Manuela e ao João pelo convite, não só para participar nesta edição do MIPOF, mas para também participar nesta conversa. E obrigado também à Teresa por ser, apesar da gente, acho que nunca falou, mas pelo menos conheço o trabalho dela e acho que já havia alguns aí numa exposição no Mira, por partilhar o espaço comigo e a conversa. Portanto, quem é que eu sou? Bem, sou um fotógrafo ligeiramente diferente em termos de base. Eu, na realidade, tirei o curso de Engenharia de Minas na Faculdade de Engenharia do Porto. Trabalhei cerca de 10 anos como engenheiro e ao fim de 10 anos de trabalho, aproximadamente em 2010, 2011, decidi mudar de carreira profissional e desistir da engenharia e lancei-me no mundo da fotografia a tempo inteiro e a parte profissional da fotografia, que era um hobby inicial, que também começou perto de 2002, portanto nunca fui a câmara, apesar e as imagens e toda a parte de arte fez parte da minha vida desde muito cedo, mas nunca comecei a tirar fotos com vontade durante a minha juventude. Foi mais já numa fase adulta, em 2002, que resolvi pegar na câmara para precisamente documentar uma viagem de trabalho, que fui trabalhar para o Peru como engenheiro, e então achei que era interessante levar uma câmera comigo para fotografar uma vida que ia ser completamente diferente daquela que estava habituado em Portugal, e a partir daí tomei o gosto à câmara e às fotografias, e passado quase 10 anos de ter iniciado a fotografia como um hobby, decidi então tornar-me profissional e construir uma carreira fotográfica e deixar a engenharia de lado. Felizmente ainda aqui estou, parece que correu bem, mas o início foi realmente mais difícil, mas muito interessante. E eu fiz esta mudança em Londres, portanto também um meio completamente diferente de Portugal, e só recentemente é que voltei para Portugal, em final de 2019, mesmo antes do início da pandemia. E entretanto em Portugal também já fiz uma coisa que me deixa bastante contente, que foi criar o projeto, o Quiosque Zine, que o Mirafora nos tem acolhido também com muito carinho nas nossas apresentações. Portanto, dediquei-me também uma parte à edição e publicação de uma fanzine.
Sim, isto é uma breve introdução, pronto, sobre mim. A minha paixão pela fotografia nasce e continua a ser a fotografia de rua. Portanto, eu apaixonei-me pelas imagens e por fotografar o dia-a-dia, e esse dia-a-dia é aquilo que ainda me continua a encantar e continuo a aprender e a fazer disparar a máquina quase por instinto e necessidade de ir fotografando aqueles pequenos momentos que todos nós vivemos e que na realidade para mim vai tendo a desculpa da máquina e tendo a máquina presente sempre comigo, esses momentos fascinam-me e é aquilo que me faz disparar e andar com a máquina e viajar e conhecer novas culturas, novos países, e este fascínio pelos estes momentos da nossa rotina diária foi a descoberta da gênese do meu trabalho, que é eu através destes momentos, que para mim são o que reflete quase as nossas proximidades entre culturas e socioeconómicas também, mesmo, podemos fazer várias, dar vários nomes, mas para mim estes momentos que são projetados em quase todo o mundo, em todo o mundo que se vá, há sempre aqueles momentos iguais, em todas as culturas, por muito diferentes que elas sejam, e as pessoas são também parte disso, e esses momentos para mim são realmente fascinantes, e é isso que eu gosto de fotografar, de arranjar aqueles momentos quase cinematográficos, teatrais, que ficam gravados para todo sempre, e que, para além disso, é a minha visão, logicamente, desses momentos, e também é uma forte ferramenta documental do mundo em que vivemos, porque esses pequenos momentos, mais tarde, agora às vezes torna-se às vezes difícil olhar para eles e perceber o potencial documental que eles representam, mas daqui a 20, 30 anos, como olharmos agora para as fotografias do Henrique Cartier Bresson na Europa, na altura dos anos em que ele fotografou mais, e agora realmente olhamos para eles e é uau! E naquele momento provavelmente era mais difícil de perceber o interesse documental e a parte de registro histórico dessas fotografias. Pronto, isso é um bocado então o início, passando para a parte do projeto e das fotografias que eu vou começar a mostrar, quando a Manuela me ligou para convidar para participar no projeto MIPOF e nas exposições, e eu aceitei de imediato, e na altura estava também em processo de... estava a trabalhar numa exposição que eu tive individual também aqui no Porto. E como já estava bastante ocupado com impressões e gráficas e também dinheiro investido, como toda a gente sabe, o dinheiro também faz parte das exposições e de toda a parte de produção que uma exposição envolve. Perguntei à Manuela, mas tenho mesmo que imprimir? Não, podes fazer o que quiseres. Ok, então decidi, lembrei-me de fazer uma projeção e usar a parte de um projetor, e a parte eletrónica era só fazer a apresentação e o slideshow e colocar em projeção. E onde é que eu me lembrei de fazer projeção? Então foi nas estações de metro. E é sempre bom utilizar os contactos e as redes de contactos que nós temos, como eu fui engenheiro e trabalhei no metro do Porto, tenho alguma facilidade e tenho contactos no metro do Porto de quando trabalhei lá, portanto, nada como ligar aos meus ex-colegas de trabalho e perguntar, olha, tenho uma proposta a fazer-vos, fui convidado para o MIPOF da parte do Mira e gostava de fazer umas projeções nas vossas estações, como é, como é que não é. Desde já agradeço também publicamente ao Jorge Morgado e à Catarina Ferreira do Metro do Porto, ex-colegas meus que abriram as portas para a ideia e aceitaram de imediato também, e então, não havendo projetores nas estações, utilizou-se as televisões da Metro TV para fazer a projeção. Portanto,
tudo já aceito e preparado para receber a apresentação, faltava só, então o que é que eu vou expor? E foi aí que surgiu a ideia de expor fotografias de outros metros do mundo e também do metro do Porto, há algumas imagens do metro do Porto. Portanto, eu antes de começar a falar do trabalho em si e mostrar as imagens, portanto, eu peguei no meu arquivo e selecionei as imagens de metros dos países onde que já visitei, das cidades onde estive, e fui e montei então a apresentação e o slideshow que vou passar a mostrar e vou falando um bocadinho sobre depois a ideia, o trabalho e das fotografias. Eu acho que vou falando sobre algumas, outras se quiserem fazer perguntas, olha, de que metro é esse, em que país é que é, porque é que escolheste essa, força. Que acho que eu sei que há perguntas e respostas no fim e uma parte mais interativa, mas se virem alguma imagem que tiverem alguma curiosidade, acho que podem interromper, certo, Manuel? Pronto, ok, então vou partilhar isto, partilhar ecrã. Então a ideia foi partilhar imagens de outros métodos, de outros sítios, de outros países, de outras culturas, um bocado na dinâmica de mostrar e tentar partilhar um bocadinho o sonho de outras paragens. Por isso é que eu intitulei de Próxima Paragem, porque todas as pessoas que iriam ver as fotos iriam estar nas estações de metro à espera de apanhar o seu metro. Portanto, eu tentei jogar com essa dinâmica urbana de aproveitar os diferentes momentos de espera, de paragem, de transição, porque as pessoas entram e saem das estações, umas esperam, outras vão, ou são à espera do metro, outras estão à espera de pessoas que estão a sair do metro, e toda essa dinâmica tentei criar então uma seleção de imagens para que as pessoas também se fossem elas próprias identificando com os próprios momentos que estavam a sentir e na altura a viver, com as próprias imagens que estavam a ver. E este está o título. Eu vou avançando à medida que vou falando, acho que agora se calhar o interessante será também falar um bocadinho das próprias imagens, pelo menos vou dando algumas indicações sobre elas e vou passando, que eu fiz uma seleção relativamente alargada, portanto dá para falar. A primeira imagem era de uma estação do metro de Tóquio foi quase as primeiras imagens que eu tirei, é uma imagem de 2004 achei que era uma boa entrada. E foi a mesma imagem que iniciou o slideshow. Esta imagem que vemos agora já é no Uzbequistão, em Tashkent, e foi das últimas viagens que fiz antes da pandemia, foi em 2019. São estas interações, imagem, vida a acontecer que na realidade são as gentes do meu trabalho e é isto que eu gosto de fotografar. E acho que ao ver, e espero que passe essa ideia, porque na realidade é essa interação que eu gosto de trabalhar e é essa interação que eu também quis criar com as pessoas que estavam à espera do metro nas próprias estações. Isto é no Irão, em Teherão. Isto também. Isto é no metro do Porto. Isto é a estação de Bolhão. Eu normalmente fotografo a cores, mas de vez em quando também fotografo a preto e branco, e aqui, como foi um slideshow, uma apresentação um bocado para
apanhar uma retrospectiva um bocadinho de um leque de imagens mais abrangentes e também, logicamente, gostava de ter umas imagens do metro do Porto a passar no próprio metro do Porto. Por acaso as imagens do metro do Porto eram todas a preto e branco. Esta aqui é em Paris e pronto, é uma imagem que eu gosto bastante, porque também representa bastante a maneira como eu fotografo. Eu fotografo com lente fixa, normalmente a 28 milímetros, 35, 50 também uso, mas que neste momento estou mais apaixonado por é 28 milímetros, precisamente por causa disto. Eu consigo estar muito próximo e ter uma área abrangente muito maior. E eu adoro estar próximo. Eu gosto de fotografar muito próximo das pessoas e gosto de mostrar que fotografo próximo, não me escondo a câmera. E portanto todas as pessoas percebem que eu estou a fotografar. Claro que depois tenho as minhas técnicas de apanhar os momentos em que as pessoas estão mais distraídas, mas eu gosto de estar próximo. Portanto, eu estou ali quase, provavelmente, com a mão por baixo desta senhora a agarrar o varão para também não cair. Isto é em Londres, no metro de Londres. Isto também, mas isto é um dia especial, portanto as pessoas em Londres não vão de cuecas para o metro. Mas há um dia em que é o No Pants Day, em que há um grupo de pessoas que se juntam e vão sem calças ou sem saias, portanto, e vai tudo de cuecas. E eu também fui, que é outra coisa que eu gosto quando fotografo, eu não gosto de estar com a câmara a sentir-me como um voyeur. Eu gosto de participar naquilo que fotografo e, portanto, logicamente que eu também estava de cuecas com a câmera na mão. Não estava ali vestido a fotografar as pessoas de cuecas, não. Eu participo nas coisas que fotografo. Este aqui, se não estou em erro, está em Xangai e foi em 2006 e é curioso, 2006, desculpa, em 2016, e é curioso que em 2016 havia muito, na Europa, havia muito menos gente agarrada ao telemóvel como havia na China. E nós agora estamos assim. Mas na altura, na Europa, as pessoas não estavam tão agarradas à máquina. E agora já estamos iguais. Mas foi curioso, e é uma coisa curiosa que me apercebi até ver estas imagens, foram as diferenças nesse sentido. Ups. Isto é em Atenas, para aí em 2011, 2012, e se repararem não há ninguém com o telemóvel. Isto é em Teherão, que fazem, pronto, tem ali o símbolo, eles fazem a divisão da parte das mulheres e dos homens, que depois na realidade acabam-se por misturar na mesma, porque as pessoas não estão muito interessadas na divisão, mas obrigatoriamente têm ou teriam que se separar. Isto é em Hong Kong. Ups. Em Hong Kong também, numa estação, numa plataforma. Isto é em Lisboa. Sim, eu posso comentar algumas as fotos, mas acho que as fotos depois também falam um bocadinho por si. Isto é em Istambul, num dos funiculares que também faz parte da rede de metro, por isso aqui há uma diferença
de linhas, como é que na realidade vai subir. Isto é em Tashkent, no Uzbequistão, que as estações fizeram parte da União Soviética, as estações são autênticas, autênticos museus, autênticas obras de arte. Isto é na China também, penso que poderá ser em Pequim. Não, minto, isto é nas Ilhas Formosa, em Taipei. Isto é em Paris. O Uzbequistão também. E são estes jogos e estas coisas e estes pequenos momentos, como eu falava inicialmente, que a mim me atrai, são os jogos de olhares e as próprias situações. Isto é no Uzbequistão também, em Tashkent, que há quase que em todos os países da União Soviética, ou ex-União Soviética também, têm controladores de escadas rolantes, que hoje em dia aqui na Europa assim parece um bocado quase completamente passado, mas lá eles continuam a manter estes postos de trabalho. E é interessantíssimo que esta senhora, ou às vezes pode ser um senhor também, basicamente o trabalho deles é controlar as escadas e ver se tudo corre bem, se as pessoas não correm, se há algum acidente, se houver, são elas que param imediatamente as escadas. Portanto, o trabalho destas pessoas é controlar as escadas rolantes do metro, que às vezes têm comprimentos gigantescos, são enormes. Isto também é uma estação em Tashkent, dedicada à parte espacial. Isto é na China, este sim, acho que é em Pequim, e curiosamente eles também têm sempre um polícia. Voltámos ao Irão e a Teherão. China, desta já não me recordo onde é que é. Isto é em Tbilisi, na Geórgia. Ups. Também em Tbilisi, na Geórgia. E pronto, e volto mais uma vez a frisar que estes momentos são captados enquanto eu também quero entrar naquele método. Portanto, eu, como estou sempre com a câmera na mão, a ideia e a maior parte das fotografias são todas tiradas naquele instante em que eu estou prestes a entrar, ou estou prestes a sair, ou estou à espera também eu do método. Portanto, sempre como participante da própria foto que estou a fazer. Isto é na China também. Isto é em Paris. Em Taipei, nas Ilhas Formosa. E isto aqui penso que é em Pequim. E é a última imagem. Obrigado a todos. E não sei se Descompartilhas a tela. Descompartilhas a tela, se fazes favor. Sim, sim, sim. Já está. Ok. Nós iríamos fazer a experiência que é agora ouvir já de seguida o outro projeto, porque acho que ninguém esquece o primeiro que viu e ouviu, e depois então conversaríamos, está bem, José? Por mim está ok. Ok? Obrigado, então. Então, agora a Teresa, que nós também pedimos, que já esteve aqui numa Zoom,
quando veio apresentar o projeto dela sobre a Estrada Nacional, número 2, e portanto hoje vai mostrar o seu projeto que ela apresentou no MIPOF. E portanto, Teresa, a palavra é tua, apresenta-te primeiro, diz quem és, ao que Obrigada. vens, e pronto, vá lá. Então, boa noite a todos. Vivo no Porto, sou fotógrafa neste momento, e pronto, este trabalho foi feito de origem, não era para ser assim, era para, na altura, quando pensei, era para colocar lá um outro trabalho no mercado da Foz, de uma exposição que eu já tinha, de um trabalho que eu já tinha, mas depois percebi que era impossível. Foi desafiante porque o espaço era curioso, porque era um espaço que estava em obras dentro do mercado, e depois acabei por perceber que não dava para fazer aí. Tive que falar entretanto, com a Presidente da Junta. Foi uma altura complicada, tive que ir lá várias vezes, porque estavam também eleições, e no início tinha pensado em ser colocado de uma forma e depois acabou por ser de outra. Portanto, foi um projeto, digamos que é de origem, é criado um pouco pela situação que se tornou. Não foi pensado antes desta forma, mas foi resultado ou uma consequência daquilo que foram alguns pequenos problemas que de início teve para se fazer lá. Eu não desisti, acabei por querer mesmo fazer, então falei novamente com a Presidente da Junta e sugeri então fazer os retratos das pessoas do mercado. Para contextualizar, este mercado foi fundado em 1944, eu não vou ser muito extensiva, é só mesmo para localizar. Combina lojas de restauração com o tradicional mercado de frescos, e os protagonistas deste projeto foram os comerciantes, funcionários do mercado, enquadrados nos seus ambientes de trabalho. Os registros fotográficos foram delineados tendo como ambição ir ao encontro de uma linha estética mais artística e improvável. Era uma forma de aproximar as pessoas, de me aproximar também das pessoas e humanizando todos estes pequenos espaços, que afinal são apenas um, onde cada lojista poderá ter uma ou várias histórias para contar. As fotografias foram colocadas nas montras em vinil, portanto colocado de dentro para fora. Foi uma experiência também única, eu nunca tinha feito isso. No início brincaram comigo, parecia que eu estava a limpar os vidros, e foi mesmo, tive primeiro a limpar os vidros e depois lentamente fui colocando. E quando elas foram colocadas, mais uma vez provocaram conversas e interações entre eles, e talvez tenha sido um momento, os dois grandes momentos é o momento do registro e depois o momento onde eles se revêem, onde eles estão curiosos de perceber como é que então, começo por este, tal como eu disse, o meu objetivo era que tivessem alguma pose, que tivesse até alguns que tivessem um toque de clássico, e portanto eu tive um assistente comigo na primeira fase, o António, e que foi importante ajudar-me porque é muito complicado fazer a gestão do espaço ao fotografar para não incomodar e eles continuarem a trabalhar. Então, esta é a Mariana, o Tiago e o João, que fazem parte de uma das lojas, Famous Dog, e eu acho que foi muito curioso porque eu acho que eles gostaram da experiência. Este é a Aduzinda, faz parte também da loja de alimentação. Não foi fácil para esta Aduzinda, talvez tenha sido
das pessoas que mais dificuldade teve depois em aceitar. Foi a primeira depois a tirar a fotografia, mas eu já volto a falar. Este é o David, que é da mercearia do mercado, é logo a primeira mercearia, e eu não queria muito falar sobre, enfim, sobre o que vai para além da imagem, porque também queria dar espaço para isso. Só vou mesmo dizer uns nomes, ou mais ou menos por alto, para dar depois espaço. Este é o Olímpia, é de uma retrosaria. Tinha posto aqui uma música. Ver se ainda dá. Esta é Maria José, é de uma leitaria, mais propriamente Laticínios Alos. Eu tenho muito a dizer de cada fotografia, mas vou tentar mesmo não falar. Só para vos dar a oportunidade também para verem as fotografias e as expressões, as pessoas, os objetos, o enquadramento, enfim. Este é o Francisco, é o mais novo dos lojistas, e também de uma das mercearias, que vai começar em obras brevemente, e portanto teve pena porque gostava de ter mostrado quando tivesse já mais bonitinho. Estas são a mãe e as duas filhas da peixaria Celeste Cadilho, portanto é a Celeste e a Alice e a Sara, super simpáticas, e foi uma alegria estes momentos deste dia. Portanto, eu fui lá várias vezes, e cá está, eu tive que ter cuidado. Porque é que eu fui várias vezes? Porque algumas fecham rápido, primeiro também pela questão da luz. O melhor de um lado do mercado era no final da manhã, depois do outro lado do mercado é depois do almoço, e portanto aqui tinha que ser, eu tinha que haver aqui um compromisso entre elas e eu, no sentido de é que elas têm sempre muito movimento, sempre pessoas a chegarem a comprar, e eu não queria incomodar esse tempo, e portanto foi assim, arranjar ali um momento e que tem que ser. E eu acho que elas levaram realmente com muito profissionalismo e muito boa disposição. Esta é a Hilda, é a florista, simpática, acessível. Não houve ninguém que dissesse que não. Todos disseram que sim. De 21, não, de 20, fotografei 18. Esta é outra florista, portanto elas estão uma frente da outra, mas esta tem duas frentes, e é a Irmilena e a Rosa, portanto é mesmo uma direito, é funcionar durante o segundo. Que é o restaurante ao fundo, o que tem, talvez, na hora do almoço tem imenso movimento este restaurante e o das pizzas, porque é muito complicado, porque eles na hora do almoço não conseguem ter tempo, portanto foi assim difícil conseguir. Eles são uma família, eu queria que a mãe também estivesse e o outro irmão, mas ela não quis sair da cozinha e ficamos com uma próxima vez de fazer outra fotografia com toda a família. Este é o Miguel, o sapateiro, que está aqui já pequenino. O pai dele era sapateiro aqui, portanto ele aprendeu com o pai e continuou esta profissão. No final depois tenho uma surpresa sobre esta história.
Este é o Fábio, é da padaria artesanal, e o Fábio talvez tenha sido o retrato que talvez ele tenha estado mais à vontade. Parece que já estava mesmo assim a preparar-se, e foi muito fácil, porque ele parecia mesmo modelo, e portanto foi fixe, foi muito, muito simpático, muito acessível. Só pediu para não ser na hora ali de estar no forno, e portanto tivemos que encontrar aqui o melhor momento. Este é um casal do Talho, que também já estão aqui há muitos anos, e estive a apreciar a forma também como ele trabalha a carne. Pronto, é um destes, eu não estou muito por dentro, mas percebi um bocadinho melhor que é mesmo uma arte trabalhar a carne, e pronto, este é assim conhecido por isso também. Esta é a Vanessa, tem uma lojinha de roupa, é a loja 19, e pronto, sempre que possível está lá, não é daquelas lojas que estão sempre, procura estar na altura em que especialmente vêm os miúdos, os adolescentes e os pais, às vezes, mais na hora do almoço. Este é o José Prudêncio, e está cá não há muito tempo, no Porto, ele não é de cá, mas este é de um familiar dele, e adorou ter sido também fotografado e conversado, e gosta imenso de estar no mercado e da relação que tem com as outras pessoas. Está-se a sentir muito, muito bem acolhido por todas as pessoas do mercado, apesar de ser sportinguista. Esta é a Sofia, que é uma simpatia também, foi muito, muito prestável também para ser, embora demoramos imenso tempo nesta fotografia aqui, por várias razões, porque eu gostava que ficasse esta curva em termos de arquitetura. Eu acho que se olha e percebe-se que é fácil de perceber que é do mercado, porque em princípio é de início da construção, já tinha esta estrutura, portanto não parece que tenha sido muito diferente disso. E finalmente esta é a Nanda das Gomas, e se calhar alguns de vocês que foram ver a exposição poderão perguntar, eu não me lembro de ter visto esta fotografia, porque é verdade, porque esta fotografia não estava lá, não foi das que eu fotografei, e portanto só foi colocada agora na altura, depois do Natal. Mas eu, de todas as pessoas que fotografei, eu fui falar depois com as pessoas que não consegui fotografar, e não consegui por várias razões, mas esta foi uma das que ficou com muita pena, porque queria mesmo ficar. Quando chegou, percebeu que todos tinham uma fotografia e ela não tinha. E eu, sem saber de nada, fui ter com ela e disse-lhe, olha, eu queria dizer-lhe que eu não vi a senhora aqui durante muito tempo, que vinha cá para fotografar, mas queria pelo menos dizer-lhe isso. E ela disse, pois, eu estou muito triste porque não vi a minha fotografia, não vi todas as pessoas que tinham a sua fotografia, não tinha, e disse, pronto, então vamos combinar e vamos fazer a fotografia. Portanto, esta foi uma história assim, depois no fundo da exposição ter acabado. O que é que acontece? Estas fotografias, portanto, os retratos terminaram aqui, mas deixem dizer-lhes que eles perguntavam se depois as fotografias podiam ficar lá. Eu fui lá na semana passada e só uma pessoa tirou a fotografia, porque realmente não se sentia bem em ter a fotografia lá, não gostava de se ver. Todas as pessoas mantêm a fotografia, e inclusive há algumas que querem mesmo, porque eu fiz duplas, portanto eu depois acabei por oferecer a outra, porque tinha medo de estragar quando coloquei no vidro,
e daí que, portanto, acho que quem ainda não viu, se quiser, pode ir ver, porque as pessoas deixaram lá a fotografia. É uma das coisas boas que tem este formato, porque no fundo agora pertence a cada pessoa e eu não tenho que retirar. Portanto, foi uma oferta, foi a forma de eu lhes agradecer de terem feito isto. E agora, este foi o cartaz que foi colocado ao lado das fotografias, onde havia uma pequena... portanto, esta é a frente, por trás tinha a explicação, eu tenho aqui a traseira, e tenho a minha biografia, e tenho os agradecimentos, pronto, e cada pessoa ficou no fundo também com um cartaz destes. Histórias paralelas. E, claro que deu-me muito gozo fazer aquilo que vocês acabaram de ver, mas depois há sempre muito mais do que aquilo que nós vemos, que é o ambiente nos bastidores e o depois, especialmente depois de verem as fotografias, a festa que foi. O Francisco, o da mercearia, fotografou-as enquanto estavam a ser fotografadas, não é, por mim, e portanto depois elas estavam curiosas de saber como é que tinha sido aquele momento em que elas estavam a ver. Esta é também um dos momentos em que a Aduzinda teve mais alegria neste momento do que propriamente na altura em que foi fotografada. E eu não quis deixar de passar este momento, porque ela encontrou este miúdo que já não via há muito tempo, porque este sítio é muito frequentado pelos miúdos da escola ali de perto, da Torrinha, e portanto as histórias que a Aduzinda tem são de os conhecer de pequeninos e depois de os acompanhar até crescidos, e eles acabam depois por visitá-la, e é uma alegria que ela tem e pronto, e aqui eu fiz esta fotografia e fiz outras, e depois acabei por lhe oferecer, e ela ficou muito mais feliz com esta fotografia do que propriamente com a fotografia dela. É o Miguel e o filho Gustavo. Eu só quero assim reforçar aqui um bocadinho esta história, porque eu disse-vos que o Miguel tinha sido o filho, tinha estado com o pai ali como sapateiro, e portanto esta é uma situação que eu acho piada, porque pode... quem sabe se temos o Gustavo como um futuro sapateiro da terceira geração desta família. E para nós nos determos nestes pormenores de ele a querer imitar o pai e a fazer tudo como o pai faz, e o pai todo feliz por ele por tentar imitá-lo, não é? Depois, aqui com a Nanda das Gomas, eu tentei também aqui interagir com as outras pessoas do mercado. Estas fotografias não estão tratadas, isto é mesmo assim, é o que é, e é a senhora do talho a fotografá-la, e ela fez várias poses, brincou, e divertiram-se as duas e todas as outras também que estavam a ver. Depois, aqui esta fotografia só para dar a ideia de que eu estive de dentro para fora. O que é também sentir o que é estar dentro de uma loja, qual é a perspectiva que tenho do outro, não é? De dentro para fora, quase como se fosse este vidro, este retângulo, como se fosse também que fizesse parte de uma máquina fotográfica, e portanto também quis ter esta experiência. Depois ela quis fazer uma fotografia comigo, e queria agora agradecer ao António, que é este meu amigo António, que esteve comigo na assistência, especialmente nesta parte inicial. E agora queria só, para terminar, quais são, no fundo, os meus objetivos. Talvez esta exposição noutro espaço, com outros suportes, talvez um livro a destacar a história de cada um, porque eu tenho alguns registros mesmo gravado e escrito de algumas pessoas, levar às escolas, e se possível, com um dos protagonistas para partilhar a sua história, no âmbito das profissões, por exemplo, o sapateiro,
e o projeto a ser desenvolvido noutros locais de Portugal, portanto, noutros mercados que as câmaras poderão estar interessadas. E pronto, e é assim. Obrigada a todos. Esta é a fotografia final de um dos momentos da exposição onde esteve este grupo simpático de amigos e família. E obrigada. Descompartilhas, Teresa? Sim. Tenho só um, se alguém quiser ter tempo só para apanhar algum contacto. E pronto, e agora estou disposta a vocês fazerem as perguntas. Antes de mais, muito obrigada aos dois, e acho que correu bem termos juntado estes dois trabalhos, porque eles no fundo acabam por ser muito diferentes, não é? Temos o trabalho da Teresa, que é local, mais do que local, não é? Quase ali um átomo, não é? Numa relação face a face com as pessoas, não é? Quem sabe a conversa e quem desenvolve uma história. E depois temos outro José Farinha, que não é local, é global, não é? São metros de várias cidades, e em que não há street photography, passa precisamente por isso, é não haver uma relação pessoal. Isto é, estar entre as pessoas estão, o José Farinha está dentro do ambiente, a ideia de não levar calças, se ele vai fotografar pessoas que não levam calças, também não leva calças, vai de cuecas, mas não há uma ligação pessoa para pessoa. Então, neste tema que ele escolheu, são grandes massas de gente em situações em que a interação não existe. E, portanto, esses dois lados do humano notam-se ainda mais as suas características, porque são colocados no mesmo tempo, na mesma hora, para serem vistos e conversados. Agora, quer um, quer outro, não só pelos trabalhos que aqui apresentaram, mas daquilo que nós conhecemos deles, têm uma forte relação com a humanidade. Quer dizer, só se fazem estes trabalhos se gostar muito das pessoas, não é? E querer retê-las num chip, querer retê-las para depois as levar para casa. E portanto, nesse sentido, foi um bom casamento desta noite, porque tão diferentes e tão iguais. E pronto, e depois deste comentário, o que é que eu deixaria? Deixaria a conversa primeiro, se vocês os dois quiserem trocar repetidos, trocar impressões, se querem comentar mais alguma coisa, ou se disponível para todos. Queres dizer alguma coisa, José, como foste o primeiro e a Teresa acabou agora? Não tenho muito mais a acrescentar em relação ao trabalho, acho que disse tudo e concordo, e acho que o teu resumo final espelha bem, lá está, as diferenças que depois na realidade acabam por se unir, porque na realidade, como tu disseste, a abordagem é completamente diferente, o resultado visual também, porque o trabalho da Teresa são retratos assumidos e o trabalho que eu apresentei aqui é completamente o oposto, são muito mais as chamadas fotografias do momento, mas que no fundo espelha as pessoas e os hábitos e as culturas de igual modo. Portanto, acho que realmente foi interessante juntarem os dois trabalhos, porque realmente dá um espectro bem alargado do mundo da fotografia, que na realidade tem abordagens muito diferentes e às vezes o
o resultado final, a mensagem final, apesar que visualmente é diferente, o resultado emocional e as histórias que se retiram do nosso imaginário, das narrativas criadas, não serão assim tão distintas. Mas se alguém tiver alguma pergunta, acho que é a altura, seria mais interessante responder a algumas perguntas. Teresa, queres dizer alguma coisa nesta ligação? Agradeço também, sim, a tua conclusão, porque é esse lado realmente, eu sinto-me uma fotógrafa humanista neste sentido da aproximação das pessoas, não é? E de estar, e um pouco, há ali uma fotografia que no final eu quis transmitir um pouco isso, sentir-me também no lugar delas, o que é que sentem, o que é também esse desconforto de ser fotografada, por exemplo, porque pronto, é uma dinâmica diferente. O trabalho do José a mim fascina-me, porque eu adoro essa diversidade de pessoas e de sítios diferentes e essa tentativa também de estarmos a tentar a perceber de onde é, qual é o país, as características do próprio metro, a história, porque tu ainda falas da União Soviética, portanto nós realmente é interessante ir lá atrás e perceber como é que as coisas foram e como é que estão. Portanto, há aqui uma outra, é uma humanidade mais alargada, portanto, do local para o geral. E este é um mercado mais próximo de mim, portanto foi esse que eu escolhi. E tu escolheste os sítios por onde andaste no mundo, por isso eu gostei realmente desta junção, deste casamento, como a Manuela diz. Acho que resultou. Agora no fundo estou à disposição se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, porque é lógico que há muito a dizer, mas também não dá tempo para estar a falarmos muito sobre. Eu gostava se calhar mais de vos ouvir nas vossas questões ou não. Eu era capaz então de ler aqui alguns comentários que foram colocados, para além do prazer que tiverem a vos ouvir, projetos muito interessantes nas suas diferenças. Carla de Sousa diz: as abordagens dos dois projetos são distintas, mas o foco está na compreensão do outro. Do Manuel Correia diz: José Farinha, eu revejo-me nesse tipo de fotografia e admiro-o à vontade na comunicação com o meio. Depois a Luísa Azevedo, para todos. Teresa, caso não tenhas feito, penso que seria interessante fotografar os espaços apanhando a fotografia que fizeste. Isto porque quem não viu a exposição ficaria com uma imagem geral. Não tenho hipótese de falar, creio que me terás entendido. Como sabes, gosto muito deste projeto. Parabéns a ambos. Ao José Farinha, eu gostei muito da ideia das imagens, em particular as de Paris. Depois, são muitas perguntas, mas eu coloco-as todas. O Manuel Correia pergunta que tipo de equipamento usa. Suponho que esta será dirigida ao Farinha, mas também os dois podem dizer. E o Pedro Canedo queria fazer uma intervenção, mas eu acho que tínhamos aqui também Goretti Ferraz pergunta qual é o maior desafio deste tipo de fotografia, qual é o grande desafio, o maior desafio que esta fotografia, esta street photography, esta fotografia de rua coloca. Não sei quem é que quer começar primeiro. Pronto. Para responder direto a essa pergunta, então, qual é o tipo, que eu estava aqui a fazer um apontamento, desculpa, Manuela, podes repetir? Desculpa, diz equipamento. Qual é primeiro equipamento, levanta o equipamento e outro, qual é o desafio, o maior desafio da fotografia de rua? Eu começo então pelo fim. Assim, cada fotógrafo acho que poderá responder a essa pergunta de maneira diferente, porque acho que cada fotógrafo de rua, ou que gosta de fotografar na rua, este tipo de momentos age ou fotografa de maneira diferente.
o meu maior desafio, ou o que eu acho que será o maior desafio, é ter-o à vontade para fotografar. É ter, eu não digo a coragem, mas acho que é mesmo à vontade para fotografar e não ter receio de o fazer, e se obtiver resposta do outro lado, também não ter o problema de falar com as pessoas. E daí que eu acho que é curioso salientar, porque na realidade, apesar de muitas destas fotografias eu realmente não entrei em contacto direto com as pessoas, mas também há muitas delas que acabo por entrar, porque as pessoas percebem, algumas vêm falar comigo, perguntam o porquê, e ter esse à vontade e essa curiosidade de falar e depois explicar e depois mostrar. Às vezes, é verdade, pode não correr tão bem, mas são raras as vezes em que isso acontece. A maior parte das vezes consegue-se obter os sorrisos, consegue-se obter a interligação entre quem fotografa e quem está a ser fotografado, e as pessoas acabam por se deixar levar pela máquina também. E é uma das coisas que a mim me interessa também. Depois, às vezes, é aqueles momentos em que as pessoas estão completamente distraídas no seu mundo, mas também interessa-me o olhar direto para a câmara, por exemplo, e aí eu não escondo, eu não tiro fotos de câmara escondida. Portanto, o desafio é ter o respeito e o à vontade para fotografar. Eu, às vezes, tenho situações em que vou na rua com a câmara, passo por uma coisa que quero fotografar, não tive a coragem de disparar inicialmente e algumas das vezes volto atrás. E por acaso neste trabalho não apresentei nenhum retrato assumido, mas também faço bastantes retratos de rua, e quantas vezes já me aconteceu passar pela pessoa e ir a correr atrás dela, passado um minuto, tipo, não, eu tenho que abordar a pessoa e fazer o retrato dessa pessoa, por exemplo, e vou atrás dela e quase que a ultrapasso e bato-lhe nas costas. Olha, peço imensa desculpa de interromper, mas eu gostava imenso de a fotografar. E as pessoas perguntam porquê e perguntam, mas qual é E depois é essa interação que é fascinante e bonita, que é explicar, porque você é uma pessoa super interessante, tem algo que me diz e que me tocou e que me deu vontade de fotografar. Portanto, acho que o maior desafio é perder o medo do contacto e deixar-se levar pela vontade de disparar. É verdade que há um ou outro momento em que já tive situações as pessoas a ver comigo, eu apago imediatamente a foto, porque é que está a fotografar, e nem conseguem quase ouvir a minha explicação. Mas esses momentos felizmente, são mais raros. Portanto, acho que o desafio maior é ter a vontade de fotografar e a vontade para se dar a conhecer também. Há fotógrafos que têm outros métodos, mas o meu método, e por isso, e agora pego nisto para voltar, para pegar e responder à pergunta do equipamento, eu uso lentes fixas. Neste momento fotografo maioritariamente com uma 28, já fotografei com 35, mas agora estou quase sempre na 28, e para retratos uso a 50. E a câmara uso uma Leica, não pelo que está associado à câmara, mas sim pelo meu estilo de fotografar também, que é, eu quase que não mexo eu programo a máquina antes de fotografar para o ambiente e para a luz em que fotografo, e então consigo ser muito mais rápido que qualquer outra máquina automática. E a máquina é muito pequena, e é boa, e as lentes são fantásticas, e não assusta as pessoas, tipo, e com uma máquina grande, com uma grande objetiva, assusta as pessoas na rua. Portanto, eu uso a câmera mais discreta possível, para as pessoas olharem e quase se riem, que este rapaz está tolo, que câmera é aquela, deve ser, comprou ou encontrou na casa dos avós. E portanto as pessoas não ligam tanto ao equipamento, e aí consigo tirar partido de estar mais escondido por trás, e as pessoas não perguntam tanto pela câmera, mas sim, então o equipamento é isso, uso uma Leica e também uso de vez em quando uma Sony, mas tudo em formatos reduzidos.
Eu ia agora passar a palavra ao Pedro Canedo, mas depois tenho aqui mais perguntas, está bem? Pedro? Ok, obrigado. Eu, obviamente, queria cumprimentar, nomeadamente, os dois fotógrafos hoje de serviço, do excelente trabalho que fizeram. Gostava de falar fundamentalmente sobre o trabalho da Teresa. Eu estive numa exposição por 2 vezes, a primeira vez assim de uma forma rápida no dia da inauguração, e depois mais tarde voltei porque achei que deveria voltar, queria ver isso com mais cuidado. Eu gostei muito, acima de tudo, porque me pareceu um bocadinho o ovo de Colombo. Foi, e tenho algumas dúvidas que as pessoas do mercado tenham tido a percepção da importância do que esta exposição pode trazer para aquele espaço. Sabemos que é um mercado pequenino, tem um bocadinho a vivência da lojinha de bairro, do local, onde realmente a relação das pessoas com as pessoas que estão lá a vender ainda conserva muita proximidade, as pessoas conhecem, sabem o nome, sabem quem são, e há ali uma relação de confiança que está instalada que é interessante preservar. A questão que eu queria pôr é exatamente o que é que se separava, e agora? E agora? A Teresa já levantou ali algumas questões interessantes, algumas propostas. Eu acho que a Teresa deveria pensar a curto prazo, dar uma continuidade. Acho que falta alguma coisa mais, é possível fazer alguma coisa mais por aquele espaço e por esta exposição. Ela é realmente muito abrangente e profunda, mais do que aquilo do que à primeira vista pode parecer. Eu não sei até que ponto a Junta de Freguesia pode tirar partido, ou deveria tirar partido disto. Não sei se há uma comissão de moradores ou uma comissão de trabalhadores do lado do mercado. Eles tenham aqui um excelente material para publicidade, para promoção do espaço na cidade. Portanto, acho que deviam sair um bocadinho da freguesia e um bocadinho do local. Trazer a exposição para outros locais da cidade como realmente um fator importante de promoção, e é um fator simples, barato e cativante. Agora, eu só deixaria uma dica à Teresa. Eu gostava de ver também a relação destas pessoas com os clientes, porque é diferente de uma loja de um centro comercial grande do que a relação que se vê lá. E eu sentei-me no café e estive exatamente a ver isso, a relação que as pessoas tinham uns com os outros. É muito diferente do que um centro comercial tradicional. E era talvez este passo que eu propunha à Teresa para ela desenvolver, porque aquilo não é só o mercado e as pessoas que lá vendem, é também as pessoas que o frequentam. Depois disso, talvez criar ali uma publicidade permanente no centro comercial, um slideshow que podia passar periodicamente sobre aquilo que a Teresa hoje passou, ou um pouco mais seria do que isso, mas de qualquer maneira eu convido a quem não foi que vá visitar, porque vale a pena, porque esta é uma exposição que vai muito para lá do que aquilo que à primeira vista pode parecer. É muito profundo, e parabéns aos dois, e aqui particularmente à Teresa, porque eu conheço e estive lá e gostei muito, e estive lá por 2 vezes e acho que ainda lá vou voltar. Muito obrigado. Obrigada. Eu agora leria desculpem lá que estou aqui a orientar-me neste. A Lúcia Melo diz, gostei de ver como os fotógrafos captam os dois espaços tão diferentes. O metro como um espaço de passagem, de que as pessoas se apropriam e humanizam, as crianças em Londres, e o pequeno mercado da Foz como um espaço de afetos. Agora a Eti diz parabéns aos 2 projetos diferentes, mas que tratam as pessoas com dignidade. E o Manuel Correia pergunta, Teresa, quanto tempo demora a montar um projeto deste tipo? Quais as principais dificuldades? Obrigada, Manuel, pela tua pergunta, pela tua curiosidade, e que eu, ao responder, vou também acabar por responder um bocadinho às questões que o Pedro levantou. A Manuela Matos Monteiro está por dentro das dificuldades que este projeto teve, não era este o momento para falar disso, mas lembrem-se que coincidiu com um momento político, isto é, da transição de um presidente da Junta para o outro. E portanto não foi fácil, porque foi mesmo nessa transição. Eu
tentei ao máximo estar isenta de todas essas questões. É claro que fui percebendo as dificuldades que o mercado tem a outros níveis, por aquilo que as pessoas foram desabafando comigo. Mas também não era esse o meu objetivo, o meu papel ali. Eu tive que me, entre aspas, impor e dizer que eu não estava ali como pertencente à junta de freguesia ou à Câmara, porque eu estava ali como fotógrafa e ao mesmo tempo quis dar essa importância de um fotógrafo, tal como o Pedro estava a dizer, que vai para além daquilo que vocês viram, porque é verdade, dá um gozo ver a forma como as pessoas se relacionam lá. Eu já antes desta exposição, já de vez em quando almoçava lá e ainda o faço, mas é interessante ver esta dinâmica e tal como a Lu disse, é um espaço de afetos. E nós sentimos-nos bem, eu sinto-me mesmo em casa. Agora, não quer dizer que não tenha realmente problemas, como todos os sítios têm problemas. E são problemas mais políticos do que outra coisa. E eu não me quero meter nisso. Portanto, eu tive que fazer um esforço para distinguir, para as pessoas perceberem qual era o meu papel ali e qual era realmente o meu objetivo final. E depois julgo que eu consegui que entendessem isso, porque o resultado realmente funcionou, porque sentiram-se que é uma das coisas que eu pretendia, que era que se questionassem, que conversassem, entrar um bocado nesta área mais artística. Uma coisa é uma fotografia que se faz a correr, outra coisa é realmente parar e olhar nos olhos e sentirem isso. E vocês viram, por exemplo, aquela das peixeiras, elas quiseram ver como é que foi todo esse ambiente de quando estava a fotografar. Portanto, é depois também tempo de questionar porque é que algumas pessoas, por exemplo, ficaram muito chateadas porque perceberam que estão mais velhas, têm rugas, não é? Têm os seus problemas. Portanto, no fundo, eu fui ali fazer fui fazer uma espécie de um papel de espelho, porque fotografia também é espelho. Reparem que eu também me estava a ver a mim. Quando dizem que eu não gosto de me ver, ou por acaso até fiquei bem, ou olha, eu não gostava, eu vou-lhe dizer, só aceito que me fotografar porque é menina, porque eu já tinha aqui criado ambiente para isso, não é? Portanto, não é só chegar lá e fotografar, isto demora o seu tempo. E atenção que vocês sabem que os ambientes de mercado não são, as pessoas apanham-nos logo, percebem se estamos de coração ou se estamos ali por interesse. Portanto, eu gostava de coração por inteiro, mas realmente há problemas que são, cá está, que são paralelos, que eu fiz questão de fazer ali mesmo um muro e dizer eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou a pessoa indicada para me falarem sobre isso, porque há problemas entre eles. E é claro que as pessoas estão ávidas de expressar também aquilo que não está bem. O fotógrafo apanha de tudo, mas acho que esse também é o meu papel. Mas também é o meu papel de eu saber colocá-las no devido sítio. E, portanto, eu comecei em outubro, Manuel, isto só para responder o tempo, fui lá algumas vezes, fui conversando, fui apanhando, eu tenho aqui outras histórias paralelas, não é? E que há uma, pelo menos, que eu depois quero que vá mais longe, porque é uma história interessantíssima de uma pessoa que frequenta aquele mercado há 40 anos, que é uma mulher que tem uma história de vida incrível, e que tudo começou pela fotografia, sempre começa pela fotografia. É uma mulher que estava lá numa loja e eu fiquei curiosa com uma medalha que ela tinha do marido e contou uma história, e portanto é uma história incrível, e por isso a fotografia está sempre, acho eu, pelo menos na minha vida, está sempre na base da relação com o outro, da aproximação, e entre eles, no fundo é também depois esse tempo de contemplar. Há ali um tempo também de contemplação, que é, quando não está muita gente, eles saem da sua loja e vão ver, e dão a voltinha, e vão ver como é que os outros ficaram. Esta última fotografia que eu coloquei, os outros sabiam que eu estava lá a colocá-la e estavam curiosos para saber como é que a Nanda das Gomas ficou. E portanto, quando vieram, é giro perceber, ela disse, eu só deixei fotografar porque me caiu no goto. E portanto isto quer dizer muito.
E é giro porque é isso que nós guardamos, não é? No fundo é este lado mais afetivo desde que estes mercados têm. Eu compreendo, Pedro, porque é altamente sedutor registar toda aquela interação do mercado. Agora, eu também tenho agora que ter o meu tempo de distanciamento e por isso agora deixá-los marinar e depois volto lá de outra forma, para eles ainda terem tempo de usufruírem deste espaço, deste momento em que foi chegar lá alguém e dizer assim, que bonitas que vocês estão. E se calhar não é todos os dias, se calhar nem o marido, nem os filhos dizem isso a alguém. E há uma das pessoas que à partida, por exemplo, eu achava que ia ser muito difícil de fotografar, porque é uma pessoa muito triste e mexeu mesmo comigo no início, porque nós sentimos, e foi das pessoas que mais me surpreenderam. Portanto, aqui a verdadeira, quem mais, no fundo, eu sou aquela que mais saio rica desta experiência. Agora, tive momentos fortes, tive momentos de discussão. Tive momentos de discussão, por exemplo, que eu já não discutia há imenso tempo, e a Manuela assistiu também a uma discussão, portanto, há aqui outras histórias que fazem parte, mas que não é por aí que eu quero ir, não é? E obrigada, Pedro, porque o Pedro foi o primeiro a aparecer lá, tomou o pequeno almoço comigo, e obrigada, Pedro, por teres ido lá novamente. Obrigada, Manuel, pela tua pergunta. Elizabeth, aqui o Manuel Correia ainda diz, é um processo de conquista. Sente que ser mulher ajuda no processo de conquista? Não sei. Não sei, nunca tinha pensado nisso. Acho que fui apanhada, agora nunca tinha pensado nisso, mas nós somos muito intuitivas, não é? E portanto há muita coisa que, enquanto que os homens já estão ainda não sei quê, nós já estamos lá. E entre mulheres, especialmente este tipo de mulheres, que são mulheres com muita experiência também, sim, é preciso, se calhar sim, mas não me parece que também que um homem fotógrafo também não consiga o mesmo, sinceramente acho que é, eu vejo isso mais ou menos por igual, em algumas situações pode ser, mas vejo isso mais ou menos, depende, cada ser humano é o que é, e portanto emana a energia que tem e a sua personalidade e depois o resto... Eu até diria, de acordo com, de vez em quando, Teresa, tu ficas um bocadinho congelada, mas já descongelaste. Aqui, deve ser por causa do sinal da internet. Não, e no seguimento da intervenção da Teresa sobre este tópico, e tendo em conta a observação que faço sobre os fotógrafos em ação, eu acho que depende mais da atitude, da capacidade de intuição do fotógrafo, do facto de ser homem ou ser mulher, não é? Portanto, acho que depende muito mais dessa relação de empatia, e é por isso que um projeto deste género é um projeto que leva muito tempo, porque é um projeto de relação. E portanto é preciso criar-se alguns laços para que as pessoas se deem à fotografia neste contexto, que é um contexto ainda por cima muito marcado pelas relações interpessoais, e o que a Teresa dizia há bocadinho é verdade, são relações complexas, mesmo fora de um período determinado, um período político, ou, são sempre relações de tensão e de conflito, e de alguma forma de conflito. Só quem não conhece este tipo de grupos é que acha que aquilo é tudo os passarinhos a cantar e as florzinhas a desabrochar. Pronto, é um contexto humano, não é? É um ecossistema. Aqui mais comentários. A Lúcia diz, sente-se que as pessoas se orgulham do seu trabalho no mercado. O Gil diz, parabéns pelos trabalhos apresentados em relação ao trabalho do José, adorei as imagens, muito bem captadas, e como o José diz, é preciso ter muito à vontade e alguma lata, alguma lata. Eu acho que os fotógrafos precisam sempre de lata, exceto das grandes paisagens, dos grandes cenários ou das macro, quando as macro são as abelhas e são os estames das flores. Mas a Elizabeth Sampaio diz, parabéns Teresa, parabéns José,
duas formas diferentes de captar a vida, mas com uma convergência única, o testemunho deixado através da fotografia. O Gil diz, para ser fotógrafo de rua, parabéns. Portanto, vinha na sequência da pergunta anterior. Em relação ao trabalho da Teresa, na minha opinião, podia ter outra abordagem. Pronto, é uma opinião. Depois, parabéns Teresa, parabéns José, obrigado pelas generosas partilhas. Eu acho que os dois, pronto, têm o humano como tema, mas achei outra coisa muito interessante que foi o efeito do tempo. O efeito do tempo. Isto é, o que é que o tempo faz à realidade que nós fotografamos? E lembro-me que o José se referiu a uma fotografia de 2000 e pouco, em que não havia gente com telemóvel, não é? E depois uma fotografia de há 2, 3, 4, 5 anos em que está toda a gente telemóvel. Portanto, a fotografia testemunha também as mudanças, as fortes mudanças sociais. E no caso da Teresa, é a grande modificação do mercado. Portanto, aquele mercado é outra coisa, não é o mercado da Foz comum. Nós temos ali muitas lojas de nicho, de público, não é? Portanto, a padaria é uma padaria que tem uma série de variedades de pão excelentes. Outra vantagem destes projetos é que, no caso de estarem em locais comerciais, esses locais comerciais foram ativados. Eu comprei um pão delicioso, estou mortinha por voltar lá para ir à padaria buscar o mesmo pão, portanto um pão muito saboroso, e portanto também o efeito do tempo, não é? E aqui não adianta nada, o tempo volta para trás, é que bom que era o metro sem telemóveis, eventualmente era muito mais ansioso, muito mais tenso, as pessoas agora estão mais distendidas com o seu telemóvel. Só para acabar este comentário também, uma coisa que me interessou muito nestes dois trabalhos é que a preocupação número 1 dos fotógrafos não é a questão da técnica, é a questão do captar o sentir, quer um sentir coletivo, não é? Que é o caso do José Farinha, nas situações de metros, de grandes ajuntamentos, quer a da Teresa. E de facto não há nada mais importante na fotografia, não é? Já lá vai o tempo em que andávamos a ver os XPTO e os parâmetros todos, neste momento, que sentido é que tem aquela imagem? O que é que aquela imagem nos passa? E mais questões, deixem-me ver, também estamos já mesmo no fim do tempo. Pronto, agradecem as generosas partilhas, pronto, várias pessoas a darem os parabéns, querem mensagens privadas, querem em mensagens públicas. Pronto, eu não sei, acho que foram uma boa combinação estes dois projetos, e que a conversa convosco ainda otimizou mais esse potencial que nós achávamos que a apresentação destes dois projetos tinham. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, estejam à vontade. Há sempre um bocadinho mais de tempo. Não? Então, faríamos o seguinte: para a próxima semana temos aqui mais 2 projetos, portanto vamos continuar com os projetos do MIPOF, eventualmente depois a meio iremos introduzir o projeto que está neste momento no MIRA, um projeto de fotografia do Rui Pedro Ribeiro, e pronto, é ótimo podermos nos encontrar aqui, estiveram cerca de 40 pessoas, e é muito bom encontrar-nos em qualquer sítio aqui também. Mais uma vez, muito obrigado ao José Farinha, à Teresa. Obrigado. E para continuarem, já agora dizer, continuarmos, são 2 fotógrafos que têm um trabalho para além deste que aqui apresentam, o José Farinha com a edição da Quiosquezine, lembro que elas estão à venda no Mira, um projeto editorial que valoriza o lugar do fotógrafo no âmbito das artes visuais, das artes plásticas, e da Teresa, que tem também um projeto sustentado e que vocês podem conhecer através do perfil dela no Facebook. Também é importante, muito importante, esta dimensão do que é que os fotógrafos que aqui estão, de onde vêm,
um engenheiro, uma professora que deixaram as suas especialidades e se viraram para a fotografia numa perspectiva profissional, e como é que eles apresentam esse seu trabalho agora. Não é fácil, mas há gente que o faz e isso é de louvar. Também foi uma razão pela qual nós vos colocamos os dois juntos, é porque têm um projeto de fotografia e procuram render com a fotografia. E parabéns. Obrigada, Manuela. Obrigada, José. Obrigado, Teresa. Obrigado, Manuela, João. E obrigado também a todos os presentes pelo vosso tempo também e pelas vossas questões. Muito obrigado. Sim, e tal como a Manuela disse, a exposição continua lá, quem não conhece pode conhecer, e quem tiver mais alguma curiosidade ou quiser fazer mais alguma pergunta, tem através das redes sociais, é mais fácil. Também estou disponível para alguma dúvida mais. É isso, são dois fotógrafos bem dispostos e acho que deveremos explorar todas as potencialidades das redes sociais, portanto vale a pena visitar os perfis deles para conhecerem em que projetos estão envolvidos e continuar a acompanhá-los. Portanto, boa noite a todos os que estão na Zoom, boa noite a todos os que estão no Facebook e até à próxima quarta-feira. Boa noite. Deus, Boa noite.